Memórias em Travessia apresenta Percursos Territoriais. O corpo como lugar de escuta. Apresentação: Tina Horta. Hieronki Oi Yumi, a invenção das mulheres. Ao corpo é dada uma lógica própria. A razão pela qual o corpo tem tanta presença no Ocidente é que o mundo é percebido principalmente pela visão. O olhar é um convite para diferenciar mulheres, povos primitivos, judeus, africanos, pobres e todas aquelas pessoas que foram qualificadas com o rótulo de diferente em épocas históricas variadas, foram consideradas como corporalizadas, dominadas, portanto, pelo instinto e pelo afeto, estando a razão longe delas. Elas são o outro e o outro é um corpo. Quais os caminhos você escolhe para pensar o seu corpo? Vamos ouvir Lua Quixelô Cavalcante. Nascida em São Paulo, é artista indígena Quixelô Cariri de Iguatu, no Ceará. Mestranda em design na UNB, faz MBA em gestão de museus. Conselheira curatorial no Solar dos Abacaxis, brincante na Casa Moringa e coordenadora da Galeria Escola A Pilastra. É sambadeira e pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou artista e educadora. E eu prefiro, inclusive, usar o termo aleijada, eu sou uma pessoa aleijada. E é um termo que é meio polêmico, né? Enfim, causa muitas provocações. Mas é uma escolha política usar esse termo, porque eu entendo o alejo enquanto meu caminho ancestral. A deficiência é uma construção social, e aí eu venho investigando essa lógica, né? Do que a deficiência representa no corpo. E aí eu me encontro com essa ideia de alejo, que é também trabalhada por alguns outros artistas com deficiência, como o João Paulo Lima, o Eduó, a Jéssica Teixeira, enfim. Então eu vou encontrando esses pares da comunidade DEF que vão me dando linha, né, histórica, para eu continuar uma trajetória ancestral. Então a gente começa a entender a deficiência enquanto algo ancestral no sentido comunitário e social. Então entendo que todos os aleijados são meus ancestrais, independentemente de ter uma ligação sanguínea. E a gente vai, então, investigando isso a partir da arte. Eu trabalho com as artes do corpo também, né? Pensando muito a fotografia, o autorretrato, essa lógica de pensar também experimentos visuais, né? Com bordado, uma pintura, assim, digamos, mais expandida. E também venho começando a experimentar também agora a linguagem textual, assim, né? Acoplar também a linguagem textual. Enfim, me inspirou muito nos artistas, né, que eu citei anteriormente, principalmente o Eduó, o João Paulo Lima e a Jéssica, que são, né, da dança e do teatro, então também mobilizam muito o corpo e questionam muito, né, o que o corpo DEF faz e como o corpo DEF se pretende criador de arte independente também, sabe? Não uma tentativa de reproduzir o que um corpo sem deficiência faz. A gente cria nosso próprio jeito de construir arte a partir do corpo aleijado. E por meio do corpo aleijado, sem nenhuma tentativa de cópia do que o corpo bípede, né? Ou não aleijado produz. Então é uma reestruturação mesmo de futuros, de caminhos, de trajetos e de desejos mesmo para o corpo, porque a gente começa a criar nossas próprias referências, nossas próprias inspirações, nossos próprios caminhos, e começa a rejeitar mesmo caminhos muito postos, né, pelo corpo normativo. Eu sou Lua Quixelô Cavalcante, neta de Maria Lindalva, né, que é uma mulher muito forte, indígena do povo Quixelô Cariri, lá do Ceará, em Iguatu. Sou filha de Francisca e de Francisco, e sou uma aprendiz da arte e da educação. O que eu entendo enquanto ancestralidade é pensar essa comunidade DEF que me acolhe e que me constrói enquanto artista, e que me constrói enquanto humana, e que me constrói enquanto ativista, que me valida, acima de tudo, sabe? No sentido de que eu me reconheço neles, eles se reconhecem em mim. E nesse reconhecimento há essa troca, e há esse espelhamento, e há essa
consideração mesmo, né? Sobre o que é entendido, o que é desejado enquanto corpo DEF. Nesse lugar de a gente não nos basta o que o corpo não DEF nos oferece. A gente quer mais e a gente quer produzir nossos próprios desejos. Então a gente vai elaborando esses futuros alejados, né? Juntos, assim, a partir da arte, a partir da cultura, a partir da política e a partir da existência, assim. Eu costumo dizer que o corpo DEF é um corpo político e pedagógico, porque não há nenhum momento, nenhuma instância, nenhum contexto que o corpo DEF não está ensinando algo a um corpo não DEF, né? O corpo DEF está o tempo inteiro em comunidade, mobilizando estruturas de, olha, eu sei fazer isso, eu consigo fazer isto, eu posso fazer isto, e eu não sou um exemplo de inspiração para você. Eu faço isso porque eu quero fazer isso. E o ideal seria que eu pudesse fazer isso com mais tranquilidade, com mais conforto. O ideal seria que eu pudesse pegar ônibus com mais conforto. O ideal seria que eu fosse estimulada a estar em universidades com mais conforto, a estar, né, em gestões empresariais com mais conforto, com mais possibilidade. Nós não acessamos o ideal, mas não acessar o ideal também não nos impede de tentar e de lutar para que o ideal seja alcançado em algum momento da história aleijada, né? Então, é uma luta de criação mesmo, né? De mundos. A gente precisa começar a revisitar criações e começar a criar coisas que sejam acessíveis em sua totalidade. Então, vamos construir um novo prédio? Vamos construir um novo prédio acessível. Vamos construir uma nova lei? Vamos construir uma nova lei acessível. Vou fazer um projeto que acolha ao máximo possível de corpos. Não vou adaptar um projeto que já existe, né? Que não é pensado para um corpo com deficiência e tentar imitar uma experiência para esse corpo desse. Não, isso não é possível. Eu preciso já criar algo que ofereça possibilidades variadas de experiências para muitos corpos, né? E para a maior quantidade de corpos possíveis, pensando nas suas particularidades. Uma ideia, um desejo de futuro ancestral, DEF, aleijado, é também pensar um momento em que a gente não precise mais, né? Ser um corpo pedagógico, que a gente possa somente desfrutar a vida, né? E ter, né, um cotidiano confortável e compreendido, sabe? E acolhido pela sociedade. Então, quando eu penso em ancestralidade, eu penso em tudo isso, assim. Acho que é mais ou menos isso. Tudo pra gente é um desafio a ser vencido, assim, né? Por exemplo, eu moro em Brasília, a situação do transporte público em Brasília é aterrorizante. Por exemplo, quem não tem carro, para eu ir ao banco e precisamos pegar um ônibus. Então, essa pessoa precisa se programar com antecedência. O tempo que uma pessoa, né, não desce, gastaria 20 minutos, 30 minutos, a gente gasta 1 hora, 2 horas ou mais para estar num lugar, né? Eu tenho o privilégio de ter carro, mas também esse é um privilégio forçado, porque eu me forço a ter que conseguir bancar um carro, porque sem um carro eu não consigo andar na minha cidade. Então, o nosso tempo, ele é muito mais valioso. E ele é muito mais escolhido, né? Eu preciso escolher muito melhor onde eu vou ocupar o meu tempo. Porque eu demando muito mais tempo para fazer uma coisa que qualquer outro corpo faria com mais velocidade. Então, né? O nosso tempo não é medido. O tempo aleijado também é outro. O tempo aleijado precisa ser intencionalmente acolhido e, né? E, enfim, repensado. Aí, uma outra coisa que eu não me sinto confortável em estar, entre aspas, bagunçada, né? Não me sinto confortável em sair de casa sem estar arrumada, sem estar limpa, sem estar de perfume, porque eu sempre fico pensando e sempre me vem um lugar de, tipo, eu já sou uma pessoa com deficiência. Se eu for uma pessoa com deficiência bagunçada, eu não vou ter nenhum tipo de respeito. Eu preciso estar minimamente organizada, né? E falando mesmo de roupas, organizada de roupas, né? Com uma qualidade visual, digamos, mais elaborada, né? Do que é socialmente esperado, obviamente. Porque senão eu não sou nem um pouco validada. Então, eu preciso estar ali investindo também numa mensagem visual que me passe algum tipo de validação mesmo. Porque as pessoas elas tendem a não acolher meu corpo, sabe? Como um corpo possível e um corpo que sabe o que tá falando, enfim. Então você nunca sabe o que esperar ao sair na rua, ao lidar com o mundo mesmo, né? Você pode sempre estar ali à mercê de uma violência. Então, esse corpo dissidentes, né? Corpo DEF e corpo dissidentes tem outros tempos, outros cuidados que muitos corpos não preveem.
Bom, Lua é uma pessoa não binária, samadeira de roda rural aqui em Brasília, chamada Samadeira de Roda. Faço parte de um coletivo chamado Casa Moringa, da cultura tradicional popular aqui de Brasília, que cria brinquedos, cria teatro popular, enfim, cria tradições para a cidade. E, enfim, sou educadora, sou artista, acredito muito na arte como possibilidade de resistência e de revivência. Então, eu vivo para criar arte, vivo para criar educação. E faço isso com muito orgulho. Tenho um vínculo muito forte com o Arthur Bispo do Rosário, que também, né, foi esse artista lido como louco, que eu também entendo como homem aleijado, né, e também entendo a loucura nesse molde manicomial como, né, um traço do alejo. E, enfim, investigo o alejo, investigo a vida aleijada e desejo uma vida aleijada para mim e para todo mundo que quiser comungar do alejo, né, como potência e não como uma desgraça ou como um castigo, né? Para mim o alejo, ele é uma fonte muito fértil de criação, fonte de vida mesmo. Para a Lua, memória é corpo, né? É onde mora tudo que a gente precisa lembrar e precisa criar enquanto memória de futuro, assim. Mas também memória é comunidade, assim, não se faz memória sozinho. Então, para mim, memória é um corpo em comunidade. Memórias em Travessia apresentou Percursos Territoriais. O corpo como lugar de escuta. Apresentação: Tina Horta.